Bom, agora vou fazer uma gravação mudando um pouco o desenho do triângulo. Eu vou desenhar o triângulo pensando nele com um centro de gravidade, ou seja, o baricentro. Pensei um pouquinho, eu acho que é legal passar a base, passar a altura, mas lá a gente fixou o triângulo numa posição e ele estava dependendo do vetor dos valores, né? 0, -1, 0 e 1. Vamos deixar ele mais, vamos supor assim, mais flexível, né? Então vou desenhar não sei se essa é a melhor forma, depois se eu pensar em outra. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos desenhar o plano aqui, os eixos, né? Então vamos lá. Eu vou... Temos aqui o eixo X. Temos... Opa! Agora tá saindo. Temos aqui o eixo Y, que é as abscissas, as ordenadas. E aqui, ó, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o ponto, nesse caso aqui, é o 0, 0, né? Poderia ser em qualquer lugar, mas é o nosso baricentro, né? Nosso baricentro vai estar inicialmente, só para teste, né? Vai estar aqui em 0, 0. Então vamos ver o seguinte. Vamos pensar aqui. Se o baricentro está aqui, deixa eu até apagar, para não atrapalhar a gente na hora de desenhar. Então a gente sabe que ele é o nosso baricentro. Então vamos colocar nosso triângulo isósceles. Também estou preocupado com ele ser isósceles, tá? Então aqui eu tenho base sobre 2. Aqui eu tenho base sobre 2. Aqui eu tenho L. Aqui eu tenho L. E aqui, conforme a gente viu no vídeo anterior, a gente tem H. Então, triângulo isósceles e aqui o nosso baricentro. Então, quando eu for fazer no meu script, eu vou ter o valor da base, que é um valor conhecido, vou passar para ele. Eu vou ter o valor do lado, o valor conhecido, vou passar para ele. O H, conforme no vídeo anterior, no estudo anterior, a gente sabe que é a raiz quadrada de L ao quadrado, aplicando Pitágoras, né? Menos base sobre 2 ao quadrado. Beleza. Então eu vou chamar o nosso baricentro do X do centro de gravidade, nesse caso aqui vai ser 0, e o Y do centro de gravidade, que nesse caso vai ser 0, mas o centro de gravidade, que eu vou desenhar o triângulo a partir dele, dessas medidas, o centro de gravidade pode estar em qualquer lugar. Então, os vértices, eles vão estar relacionados ao meu centro de gravidade. Beleza. Então aqui, ó, esse vértice, ele vai ter x e y. Esse vértice vai ter x e y. E esse vértice vai ter x e y. Então vamos lá. Quem é esse x desse vértice aqui? Ele é o centro de gravidade menos b sobre 2. É o x do centro de gravidade menos b sobre 2.
Quem é o x desse aqui, ó? É o x do centro de gravidade. Eu sei que aqui ele está zero, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Então, vou chamar de x do centro de gravidade mais b sobre 2. Quem é o x desse ponto aqui? Ele é zero, só que ele pode estar em qualquer lugar. Então, é o x do centro de gravidade, que no caso aqui é zero. Tudo bem. Agora, um ponto importante que a gente tem que recordar lá da geometria. Não vou demonstrar, não. A gente podia, que é bem simples. Mas esse valor aqui de h, ó, é 2/3 de h. E aqui é 1/3 de h. Então, quem é o y daqui, ó? É o centro de gravidade, o y dele, menos 1/3 de h. Então, é o y do centro de gravidade menos 1/3 de h. Quem é o y desse aqui? É o mesmo. É o y do centro de gravidade menos centro de gravidade menos 1/3 de h. Quem é o y desse daqui? É o y do centro de gravidade mais 2/3 de h. Então, com isso, o que nós temos? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter os valores dos vértices do nosso triângulo presos ao centro de gravidade. Eu estou pensando em fazer o seguinte: se eu fizer a mudança desse centro de gravidade para qualquer lugar aqui, ó, eu consigo desenhar o mesmo triângulo facilmente, porque tendo as medidas da base do lado, calculando a altura, basta mudar o centro de gravidade e calcular com esses pontos aqui. Vamos lá no MATLAB para ver se vai dar. Então, o que nós vamos fazer no MATLAB? Vamos começar aqui. Vamos limpar, como de costume, né? Limpar a janela de comando, limpar as variáveis. Vamos colocar assim: base, vamos fazer uma base pequena, 0,5. Vamos fazer um lado, a gente muda, 0,8. Vamos fazer a altura, calcular, né? Raiz quadrada do lado, do lado ao quadrado, menos base sobre 2 ao quadrado. O x do centro de gravidade, vamos começar com zero, depois a gente muda. O y do centro de gravidade é zero. Quem são as coordenadas de x e quem são as coordenadas de y? Quem são os valores de x e y, que são os vértices do meu triângulo? Então, eu tenho, conforme a gente fez anteriormente, o x do centro de gravidade menos base sobre 2 é um deles. E vou fazer o seguinte: o x do centro de gravidade mais a base sobre 2 é outro. E o x do centro de gravidade, e eu vou repetir o primeiro.
para fechar na hora que for desenhar, igual a gente fez lá com os pontos fixos. Agora, quem é o y do centro de gravidade? É o y do centro de gravidade menos, que vai ficar para baixo, né? 1/3 da altura. O outro é a mesma coisa, y do centro de gravidade menos 1/3 da altura. E lá em cima é o y do centro de gravidade mais 2/3 da altura, vezes a altura. E eu vou repetir o primeiro. Se estiver errado, a gente conserta. Repetir o primeiro aqui. Bom, então eu já tenho os vértices. Vamos criar uma figura. Vamos plotar x do centro de gravidade, ó, as coordenadas de x e as coordenadas de y. Vamos plotar isso aí, vamos pôr de vermelho uma linha seguida, ver se vai dar certo. Isso, por enquanto tá bom. Vamos pôr o limite no eixo x de menos 5 a 5. Vamos pôr o limite do eixo y de menos 5 a 5. Acho que é isso, né? Vamos salvar isso aqui. Aula 14. E vamos executar para a gente ver se vai ter um erro, a gente corrige. Figura, x limite, y limite. Vamos pôr um... Nossa, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o unlock aqui. Errei aqui, ó. Criei variável, né? Na verdade é chamar a função, né? Criando variável. Espero que a gente viaja. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu salvar, executar de novo. Deixa eu fechar aqui, ó, para ele aumentar um pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um grid on. Será que depois? Acho que eu errei, né? Tem que aparecer. Vamos salvar. É isso aí. Então vamos dar um unlock aqui. O que nós temos? Nós temos o triângulo no centro de gravidade no 0, 0. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui para 2 em x, 3 em y. O 0, 0 está aqui, 2 em x, 3 em y. Então eu consigo desenhar o triângulo com base no centro de gravidade. Agora, interessante seria se a gente fizesse o seguinte aqui, eu estava pensando, olha só, se eu fizer aqui um hold on para desenhar vários plots no mesmo gráfico, se eu vier aqui, ó, fizer assim, ó, plot x do centro de gravidade, y do centro de gravidade, e eu quero fazer de preto, black,
e eu quero fazer uma bolinha, um círculo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o centro de gravidade. Vamos aumentar o triângulo aqui um pouco. Tá meio. Vamos colocar a base sendo 0,8 e vamos colocar o lado como sendo 1. Olha lá, o triângulo. Alterei a base e o lado. Mudei o centro de gravidade. Pedi para mostrar onde o centro de gravidade está. Vamos trocar o centro de gravidade para -2 em -3, -2. Vamos pôr -3, -2. -3, -2. Então agora eu consigo desenhar o triângulo. Deixa eu até fechar isso aqui, ó, pra gente aumentar. Eu consigo desenhar o triângulo aqui, ó, -3, -2, em qualquer posição, com base no centro de gravidade. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.